a gente fez a última parte. E aí, beleza? Tudo bem? A gente fez a última parte do estudo que a gente estava fazendo, né? Que se chama O Mesmo Deus em Duas Alianças Distintas. E eu estava sinceramente pensando durante essa semana o que o Senhor queria que eu começasse a abordar, porque está chegando o dia da gente ir embora. E a verdade é que tem essa terça-feira, outra terça-feira e talvez outra terça-feira e a gente vai estar se mudando. Então eu fiquei me perguntando, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale com o pessoal? Porque você fica nessa, tipo, obviamente a gente vai continuar tendo contato, mas você fica, cara, o que o Senhor quer passar para esse novo tempo que vai começar? E a verdade é que o Senhor colocou no meu coração algo que a gente já falou em parte, mas com uma perspectiva diferente. E mesmo que a gente acabe repetindo algumas coisas, a palavra de Deus fala, Pedro falou isso, Paulo falou isso, ele fala, eu não me envergonho de escrever para vocês as mesmas coisas, porque isso é segurança para vocês. Então a verdade é que temos uma Bíblia. Se tu for estudar a palavra de Deus, não vai ter mais livros adicionados a isso aqui. Tem um livro. Tu vai ter que ler a mesma coisa algumas vezes. Mas o poderoso do Espírito Santo e da palavra de Deus é que ela é profunda demais. Tu nunca chega ao fim dela. E a palavra de Deus fala que se algum homem acha saber alguma coisa, já não sabe como deveria saber. Porque no momento que tu acha que tu entendeu, você parou de entender. Porque você não vai saber mais nada além daquele ponto. Porque você acha que entendeu tudo. E a verdade é que o Espírito Santo ele é especialista em trazer aplicações diferentes, mesmo quando a gente fala sobre a mesma coisa. Apesar de que o Senhor mostrou uma perspectiva um pouco diferente do que a gente já falou. Mas hoje eu quero falar acerca de consciência de pecado. Consciência de pecado. E o Senhor colocou isso no meu coração porque, sinceramente, irmãos, esse assunto que nós vamos falar, ele é fundamental para aquilo que é o mais importante e foi a razão do porquê Deus te criou e a razão do porquê Cristo pagou tamanho preço para te trazer de volta ao propósito. E esse propósito é o quê? Qual é o propósito que Deus criou? Para que Deus criou? Relacionamento com Ele. Glória a Deus. A razão da tua existência é que tu tenha relacionamento com o Senhor. Essa é a principal razão da tua existência. Deus não te criou para que tu faça nenhuma obra. Ele te criou para que tu tenha relacionamento com Ele. E não relacionamento como um senhor com seu servo, mas relacionamento de um pai com seus filhos. Amém? A gente não entende o que isso significa. A gente entende em partes. Porque isso é muito profundo, cara. A palavra de Deus fala, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, de que fôssemos chamados filhos de Deus. Jesus, quando falou que era filho de Deus, os fariseus queriam apedrejar ele, porque eles falaram, tu está te fazendo igual a Deus, dizendo, sou filho de Deus. Então, ser filho de Deus não é uma pequena coisa, mas se a razão da nossa existência é ter relacionamento com Deus, obviamente o que Cristo veio fazer, sabendo que Ele veio restaurar o nosso propósito, obviamente Ele veio restaurar o quê? Relacionamento com Deus, amém? E a verdade é que se a gente não lidar com essa questão da consciência, se tu não entender como a tua consciência funciona e como você pode purificar ela da consciência de pecado, isso vai diretamente influenciar o teu relacionamento com o Senhor. Você não vai conseguir ter um relacionamento profundo com o Senhor. E entenda, não estou falando de você não ter relacionamento com Ele, porque tu já tem no momento que tu aceita Jesus como Senhor e Salvador. Tu tem acesso, mas você não vai usufruir dela. Se tu não limpar a tua consciência da consciência de pecado, você vai ser impedido de poder usufruir do propósito que Jesus pagou tamanho preço para que tu possa usufruir, que é relacionamento com o Senhor. Primeiro, para começar, eu quero que vocês abram em 1 de Pedro, capítulo 3. E é bom, de novo, é bom que a gente leia direto da Bíblia, porque às vezes a gente fala certas coisas que você não acreditaria se não lesse diretamente da Bíblia. Que às vezes a gente... Uma vez um pastor ele falou o seguinte, que se você sabe só um pouco sobre a Bíblia, só um pouco sobre a palavra de Deus, você sabe apenas o suficiente para ser enganado. De novo, se você sabe apenas um pouco da palavra de Deus, você sabe apenas o suficiente para ser enganado. Porque se tu sabe só um pouco, a palavra de Deus fala que a plenitude da tua palavra é a verdade, falando que o conjunto de toda a palavra de Deus é a verdade. Se tu sabe só certos pontos, se Jesus soubesse só certos pontos, ele seria enganado na tentação no deserto. Porque o diabo utilizou da palavra de Deus para tentar atraí-lo à tentação, atraí-lo ao pecado. E se ele não conhecesse o conjunto de toda a palavra de Deus, ele poderia cair na ladainha do diabo. E o diabo conhece a palavra. Então a gente precisa conhecer, a palavra de Deus fala para a gente ser um obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade.
E a verdade é que isso aqui é vida, irmãos. O Rafael estava falando, como o Senhor estava mostrando para ele, que a sabedoria, quão preciosa a sabedoria, a palavra de Deus fala em vários lugares, mas ele está falando em Jó, como fala que a sabedoria ela é mais preciosa que os rubis, e não tem nada que você possa desejar que seja mais valioso do que ela. E se você vai buscar alguma coisa, busca sabedoria. Em tudo que tu pode receber, receba entendimento. Porque é vida para a tua alma, é saúde para o teu corpo. Literalmente. Mas então, às vezes, a gente conhece tradições e conhece só um pouquinho da palavra, que pessoas distorcem a verdade, falam para a gente acredita. Então, tem certas coisas que a palavra de Deus fala, que às vezes a gente pensa, isso não pode estar na Bíblia. E são geralmente as coisas que vão nos libertar de religiosidade. Então, aqui no versículo 18, do capítulo 3, 1 de Pedro, fala assim... Fala assim, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Quantas vezes ele padeceu pelos pecados? Uma vez. O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus, ou a paciência de Deus, esperava nos dias de Noé. Você lembra que a gente falou do tempo da paciência? Aqui menciona isso. Enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Agora olha isso aqui, versículo 21. Que também, como uma verdadeira figura, um verdadeiro exemplo, agora vos salva. Fala comigo, agora. Está falando de algo no presente. Entenda, a salvação de Cristo não é no futuro. Tá? Tem certas coisas que vão se cumprir no futuro, mas Jesus falou que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E o tem não é só um tem que tu tem por um momento, mas é um tem contínuo. Tem, vai ter, vai continuar tendo. Da mesma maneira que está falando que, essa água que salvou essas 8 pessoas dentro da arca é como uma figura, um exemplo do que agora nos salva, que é o batismo. Certo? Só que ele fala o seguinte, o batismo não do despojamento ou do limpar da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Aqui está falando que o que nos salva, e não só o que vai nos salvar ou nos salvou, mas nos salva no presente, quer dizer, nos salvou e continuará nos salvando, é o batismo. Mas ele fala não o batismo que é o limpar do corpo, você entrar na água, tomar um banho, tirar o fedor, fudum, o CC, ficar limpo. Não é isso. Está falando do batismo que é da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Quando você vê a palavra indagação aqui, fala não só essa questão de indagar, tipo de perguntar, mas o perguntar por causa de uma busca que você tem. Então aqui fala que o batismo que nos salva, não só nos salvou, mas continua nos salvando, é o despojamento de uma má consciência e a gente lavar nossa consciência para que a gente tenha uma boa consciência para com Deus. E fala que essa boa consciência para com Deus, ela é pela ressurreição de Jesus Cristo. Quer dizer, você ter uma boa consciência está diretamente ligado à revelação da ressurreição de Jesus Cristo. Impossível você ter, você vai entender depois a importância de você ter uma boa consciência, mas impossível você ter uma boa consciência para com Deus se não for através da revelação e da obra consumada, da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Certo? Então a questão é o seguinte, quando a gente vê a palavra salvar aqui, é a palavra sozo, certo? A palavra sozo, de novo, o entendimento na igreja de salvar é não vou para o inferno, vou para o céu. Não. Salvar na Bíblia ela cobre todos os tempos, passados, presentes e futuros, e não cobre só o destino final de quando você morre. Cobre todas as áreas da sua vida. Em 2 de Pedro, capítulo 1, fala que Deus nos deu tudo o que é referente à vida e piedade. Se você precisa de alguma coisa na tua vida, não é a falta de oferta de Deus à tua vida, ou a falta dele te abençoar, mas na verdade a falta de nós conhecermos as suas promessas ou de nos apossarmos dela pela fé. Porque Deus já te deu tudo que é referente à tua vida, tudo que você necessita para a tua vida, Ele já te deu em Cristo Jesus. Amém? Então a questão é a salvação, a palavra sozo no hebraico, no grego significa salvação, cura, libertação, proteção.
Então não só te salva, te cura, te liberta, mas te protege para te manter nesse estado até a vinda de Cristo Jesus. Então aqui está falando de uma salvação que já aconteceu no momento que você creu em Jesus e que continua manifestando em tua vida presente, conforme você anda nessa boa consciência para com Deus. Amém? E eu quero mostrar uma coisa para vocês, porque quando a gente fala de salvação e tu fala qualquer outra coisa que não seja fé, geralmente as pessoas falam assim, errado, porque a salvação é pela fé. Amém? Eu concordo, não é verdade? E tem certas coisas que não são necessariamente fé, mas elas têm total e direta influência à tua fé. E eu vou te falar que a consciência ela está diretamente ligada à tua fé. A verdade é que é impossível você ter fé se não lidar com a tua consciência. Tá bom? Primeiro vamos falar acerca da consciência. Eu creio, tá? Minha opinião particular, que a consciência em nós, sabe essa vozinha interior? Esse senso de certo e errado que não vem de fora para dentro, você nasce com ele, certo? Romanos capítulo 1 mostra isso em outros lugares também. Esse senso de certo e errado, eu creio que só passou a fazer parte nos homens na queda de Adão. A árvore que não era para Adão e Eva comerem, era qual árvore? Do conhecimento do bem e do mal. Então faz muito sentido que eles só passaram a ter conhecimento do bem e do mal após comerem do fruto. E o fruto, a resposta que esse fruto do conhecimento do bem e do mal gerou em Adão e Eva foi um afastamento do relacionamento com Deus do que uma proximidade com Ele. O fato deles conhecerem o certo e o errado por causa do pecado que entrou neles, na verdade, o afastou, impediu e fez com que eles fugissem de Deus e se envergonhassem, ao invés de continuar passeando com Deus no jardim no final de toda a tarde, correto? Como já falamos no estudo passado. Então eu creio que a consciência do bem e do mal, que é essa parte nossa, que não só tem um discernimento do que é certo e do que é errado, mas também ela é responsável por te condenar ou te justificar, ela veio quando o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando você vai ler em Romanos capítulo 2, fala que no último tempo, no julgamento do trono branco, Deus vai sentar sobre um trono, Ele vai julgar todas as nações, e Ele vai julgar as pessoas segundo as suas obras, mas não só as obras, mas também levando em conta seus pensamentos e sua consciência. Esta consciência quer acusando-os, quer justificando-os, quando o Senhor há de julgar os segredos dos homens, segundo o meu evangelho, disse Paulo. Então a questão é, a nossa consciência ela tem o poder de te condenar ou te justificar, não é verdade? Quem aqui, com certeza todos, já praticaram alguma coisa que depois tu começou a se sentir condenado? E às vezes a gente é muito rápido, depois que a gente se torna cristão, de condenar o diabo pela condenação que você está sentindo. Mas muitas das vezes é você mesmo, não é o diabo. O diabo pode pegar umas férias que você está te condenando muito bem. Muitas vezes, por causa que a gente não limpou nossa consciência da consciência de pecado, nós nos condenamos a nós mesmos. Por causa que tem essa consciência que te condena e também te justifica. Da mesma maneira, você já deve ter passado por uma situação em que você fez algo que deu um problema errado, talvez algo aconteceu, alguém fez, pessoas começaram a achar que você fez aquela questão errada, e daí as pessoas começaram a duvidar de você, e você falou, não, cara, eu não fiz isso de verdade. E você tem a tua consciência que diz, é verdade, realmente você está sincero nesse quesito, não é verdade? Da mesma maneira, a tua consciência te justifica. Certo? Então ela te justifica ou ela te condena. Tá bom? Então a questão é a seguinte, de novo, a salvação é pela fé. Só que consciência está diretamente ligada não só com o fato de você crer, mas com o fato de tu continuar manifestando fé na tua vida como cristão. Tá? E eu quero mostrar um ponto rapidinho aqui em 1 de Timóteo, capítulo 2, se eu não me engano. Antes de Hebreus, volta um pouco. 1 de Timóteo, capítulo 2. A partir do versículo 18, Paulo falando para Timóteo, ele fala, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia, conservando a fé e a boa consciência. Então, apesar da fé e a consciência ser duas coisas separadas, uma está atrelada à outra, certo?
conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando, quer dizer, alguns rejeitando a boa consciência, fizeram naufrágio na fé. Está falando que essas pessoas, por elas rejeitarem uma boa consciência diante de Deus, pessoas já salvas, elas fizeram naufrágio na fé. Então quer dizer, antes delas caírem da fé, elas primeiro cauterizaram a consciência delas. Certo? Então você vê que o fato deles negarem a boa consciência fez com que eles tivessem esse fruto de ter um naufrágio na fé, mostra o quão importante é para a saúde da tua fé que tu tenha uma boa consciência. Certo? Está fazendo sentido até aqui? Sim. Tá. E a questão é o seguinte, quando você vai ver outros exemplos na Bíblia que falam sobre apostasia, fala de pessoas que uma vez creram em Cristo, depois rejeitaram Ele, fala direto sobre consciência. Pessoas que cauterizaram a sua própria consciência, fala pessoas que ensinam mentiras tendo cauterizado a sua própria consciência. Por quê? Quando você começa a cauterizar a tua consciência, quando começa a rejeitar uma boa consciência, é quando você começa a ter a tua fé. É uma das maneiras para tu começar a afetar a sua fé. Vira para a próxima página, no capítulo 3, versículo 9, quando Paulo está falando acerca dos diáconos e dando certas diretrizes para quem deveria ou poderia ser um diácono na igreja. No versículo 9 do capítulo 3, ele fala que o diácono ele deve guardar o mistério da fé numa consciência pura, limpa. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, o que é uma consciência boa? O que é uma consciência pura? Como é que a gente poderia categorizar uma consciência pura? O bom para a gente conseguir entender, a gente vê o oposto. A Bíblia fala sobre consciência má, então é óbvio, o contrário de bom é má. Fala, mas o que seria uma consciência má? Fala de uma consciência cauterizada. Então o que é uma consciência? Porque assim, apesar da nossa consciência ela ter um certo parâmetro de certo e errado, ela é maleável. Tua consciência é maleável. Tu pode, por causa do teu, da cultura que você vive, dos filmes que você vê, das coisas que te são ensinadas, do ambiente que você vive, você pode modificar a tua consciência, afetá-la a tal ponto de tu chegar num ponto e falar, ah não, tal coisa não é tão errado assim. Ou não, tal coisa é certa, quando na verdade é errado. Você tem como cauterizar a tua consciência, tá? Você tem como manipular ela. E deixa só um parênteses, é exatamente isso que o mundo está tentando fazer com a gente, tá? O mundo está tentando modificar a tua consciência. Estão tentando fazer com que você chame o bom de mal, chame o mal de bom, chame o amargo de doce e o doce de amargo. A Bíblia fala que maldito é aquele que faz isso, tá? Então a consciência ela é maleável. Então uma má consciência é uma consciência que ela está cauterizada, é como se você fizesse queimasse a tua pele com um ferro quente, depois que cria uma cicatriz você fica insensível. Sabe? Uma pessoa vai lá e mata alguém. A primeira vez dizem, nunca matei ninguém, que a pessoa fica sonhando com aquela pessoa que matou e tal. Mas depois o cara continua matando, chega um ponto que o cara mata sem nem pensar. Ele cauterizou a consciência dele. Você conscientemente faz o mal, sabendo que é o mal, decidindo fazer o mal, e por tu constantemente fazê-lo, você cauteriza a tua consciência até tal ponto que você nem se importa de estar fazendo o que é ruim. Tá? Então, uma má consciência, uma consciência cauterizada, é uma consciência com ofensa. O que é uma consciência com ofensa? É uma consciência onde você faz o que é errado, você sabe que é errado e mesmo assim você faz. Seria um passo antes de você cauterizar, um caminho para cauterização. Mas é toda vez que você sabe que é errado e você faz, isso é uma consciência com ofensa, certo? E tinha mais um termo que a Bíblia usa, que agora eu não estou me lembrando. Mas tudo bem. A questão que eu quero mostrar se em 1 de Pedro está falando que com a boa consciência é que nós vamos manifestar a salvação nesse tempo presente, então a gente tem que entender como funciona a nossa consciência e como nós podemos ter uma consciência limpa. Abram em Hebreus capítulo 13. Versículo 18. Nossa, quantos versículos 18 que eu já li? Né? Hebreus 13, 18. Fala assim: orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência.
como aqueles, agora ele vai dar uma dica do que é uma boa consciência, como aqueles que em tudo querem, fala comigo, querem. Portar-se honestamente. Ô Luiz, qual que é a tua versão? Ele? Super diferente, né? Vai lá. Olhem por nós, pois a nossa consciência está limpa e desejamos viver de forma honrada em tudo que fazemos. Ótimo. Não está errado. O que ele está falando aqui, ele está falando a nossa confiança é que nós temos uma boa consciência para com Deus, certo? E aqui fala como aqueles que em tudo querem portar-se de maneira correta. A palavra honestamente significa viver, fazer de tal maneira que não tenha o que repreender ou o que dizer. Uma pergunta, tem como você viver dessa maneira sem nunca falhar em nada? Bem, eu ainda não cheguei lá. Se tem como, eu ainda não cheguei lá. A minha versão fala em Fala. portar bem em todas as coisas. Amém? Mas você vê que aqui fala de uma posição de coração e não de um atributo de ações que a pessoa já conquistou. Ele não está falando, eu creio que em tudo eu faço certinho e nunca erro em nada. Não, ele fala, a minha consciência é essa, de que eu me propus a fazer tudo de maneira honesta diante de Deus. Tá? E deixa eu te falar, isso está diretamente ligada com a salvação. Porque se uma pessoa, para uma pessoa poder ser salva, ela tem que crer em Cristo Jesus. Para ela crer em Cristo Jesus, ela tem que crer genuinamente, de maneira honesta. Se a pessoa pensar, eu vou crer em Jesus para eu poder virar um pastor e ganhar milhões igual o pastor tal e tal. A pessoa está sincera? Não. Ela pode tentar fingir uma fé, mas não é uma fé genuína, não vai produzir salvação, porque ela não está honesta. Agora, quando você entra na salvação, por causa do que Cristo fez, te coloca numa posição de que eu quero fazer aquilo que é agradável a Deus. Então, uma boa consciência, ela começa com você se estabelecer no ponto de eu quero andar de tal maneira a agradar a Deus. Certo? Tá bom? Sim. Ótimo. E isso é muito bom. Isso é ótimo. É muito importante que a gente tenha essa posição. Mas se você tem só isso, e você não tem o conhecimento da graça de Deus, quando você falhar em fazer tudo correto, você vai cair numa consciência de pecado, que também é uma má consciência, ou uma consciência com ofensa. Se você apenas tem a vontade, e vou te falar, a palavra de Deus fala em 1 João, fala que todos aqueles que têm essa esperança, qual a esperança? De que somos filhos de Deus, eles se purificam a si mesmos, como também ele é puro, como também Jesus é puro. Quando você entende que você é filho de Deus, você começa a produzir santidade na tua vida como um fruto natural da obra de Cristo dentro de você. Tá? Por você ser salvo e se tornar uma nova criatura que é santa e justa, tu passa a produzir santidade. Você não tenta produzir santidade para se tornar filho, mas quando você se torna filho é algo natural, porque todos quantos sois guiados pelo Espírito de Deus, sois filhos de Deus. Então se você é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. Se é um Espírito Santo e ele te guia, o que vai produzir? Santidade. Então é algo natural. Você vai produzir santidade de maneira natural. Só que, quando você falha, nos erros da tua caminhada com Cristo, se você só tem a vontade de fazer certo, mas não entende a graça de Deus, o diabo vai ter um lugar para te pegar e você mesmo vai te condenar. Então, se tu abre em 1 João, depois de Hebreus, nós vamos ler. Nós vamos chegar lá. Eu gosto disso. É muito bom mesmo, muito bom. Nós vamos chegar nesse versículo. 1 João, não dá spoiler, não dá spoiler. 1 João capítulo 3, no versículo... Não, capítulo 1. É isso mesmo. Eu estou enganado. Acho que eu estou enganado. Eu já vou achar e já digo para vocês. É capítulo 3 mesmo. Versículo
18. 1 João 3, a partir do 18. Fala assim: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Sabe o que ele está falando? Seja sincero. Seja O meu sincero. fala boas ações. Seja sincero. E as pessoas olham isso com uma mentalidade legalista. Falam, eu tenho que fazer isso para que então Porque depois ele fala, e nisso conhecemos que somos da verdade. Tipo, uma das maneiras de tu saber que tu é da verdade é que tu vive na verdade. E a verdade está produzindo fruto em você. Mas as pessoas pensam, então eu tenho que produzir isso, porque daí eu vou saber realmente que eu estou salvo. Não, você não está entendendo. Por tu ser salvo, a verdade de Deus opera em você e você acaba praticando isso. E você olha e fala, uau, eu estou salvo pra caramba. Você olha e fala, mano, isso aqui é Deus total, mano, porque eu nem pensava dessa maneira, nem me via dessa maneira, nem teria capacidade de amar qual pessoa. Não é verdade? É verdade, sim. Vocês têm umas pessoinhas que vocês só amam por causa de Jesus. Vamos lá. Continuando. Versículo 19. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Tá? Porque se o nosso coração nos condena, fala nos condena. É o nosso coração que nos condena, fala que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Sabe o que está falando aqui? O fato de Deus não ir junto contigo e te condenar também, é que Ele conhece algo que tu não está conhecendo. Porque tu não está conhecendo, tu estás te condenando. Porque se tu tivesse o conhecimento do que Deus tem, tu não te condenaria, porque Ele não está te condenando. Porque em Cristo Jesus nenhuma condenação há para aqueles que estão nele, para aqueles que estão em Cristo Jesus, certo? Então o fato de teu coração te condenar e Deus não, é que você não está vendo como Deus está vendo. Porque se tu estivesse vendo como Deus está vendo, você não se condenaria. E não estou falando de você não reconhecer algo errado. De novo, consciência, tu percebe que é algo errado, você fala, pô, senhor, me desculpa, mas você não te condena, você não traz condenação sobre você, o que é diferente da tristeza segundo Deus, que é quando Ele te repreende, porque Ele te ama e Ele quer que tu seja participante da santidade dEle, e você reconhece que você errou, e você se arrepende. Se arrepender não é só chorar porque você falhou, mas você reconhecer que, Senhor, isso é pecado, tu concorda com Deus, você fala, Senhor, isso aqui é pecado, você diz que é pecado, concordo com você, isso é pecado, isso aqui é confessar, sabia? Confessar significa dizer a mesma coisa. Então você pega e você confessa. Então, Senhor, verdade, isso é errado. Isso é pecado e eu fiz errado por cometer isso aqui. Mas se tu parar nesse ponto, saber que tu não se arrependeu? Se tu parar apenas nesse ponto, você faz algo errado e você, ai meu Deus, Jesus, eu pequei, eu fiz o que é errado, me desculpa, eu fiz o que é errado. E tu para aí, você não completou o arrependimento. Você está só no remorso. Porque arrependimento é metanoia, significa mudança de mente. Então não adianta você só reconhecer que você pecou. Isso é só uma parte da metanoia. Você tem que reconhecer que você pecou, mas você tem que terminar o ciclo da metanoia. Qual que é o ciclo da metanoia? Senhor, eu sei que eu errei, isso é pecado, mas por causa do que tu fez por mim, os meus pecados estão perdoados. E esse pecado não determina quem eu sou, porque tua palavra diz que eu fui criado em verdadeira justiça e santidade, e que no meu homem espiritual eu sou tão santo, tão justo quanto tu és justo. E a verdade é que no meu homem espiritual eu não posso pecar, porque eu nasci de ti e a tua semente permanece em mim. Aleluia. Se você não termina isso, sabe o que acontece? Você fica só no eu pequei, eu pequei, eu pequei, eu pequei. Sabe o que vai acontecer se você continuar nessa sinfonia? Você vai pecar de novo. Você vai cair de novo. O fato de você reconhecer que algo é errado é porque você está concordando com Deus. E isso é errado. Mas se tu vai concordar com Deus até o final, você vai ter que concordar com Ele. Que independente do que tu faz ou deixa de fazer, você é santo e justo pelo sacrifício do que o Senhor Jesus fez por você. Você começa então a entender o que é uma consciência livre da consciência de pecado. Não é uma consciência que não tem a capacidade de perceber o que é errado. Porque em Hebreus capítulo 5, fala que aqueles que se alimentam de alimento sólido são aqueles que, pela ocasião do costume, têm seus sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Então, quer dizer, quando você começa a te encher da palavra de Deus, a palavra de Deus fala, Senhor, tu me fez mais sábio do que os anciãos porque guardei os teus mandamentos. Tu se torna sábio. E quando você tem a sabedoria de Deus, você consegue perceber o certo e o errado de longe. Certo? Então, você tem a capacidade de perceber. Mas é diferente. Você não ter uma consciência de pecado não significa você não saber o que é certo e o que é errado. Só isso que eu estou querendo falar. Depois a gente avança mais. Já está avançando um pouco. Mas a questão aqui fala que o nosso coração ele nos condena porque o nosso coração não conhece todas as coisas. E o fato de Deus conhecer todas as coisas, Ele não te condena. Amém? Amém? Quer dizer, a gente está lá se condenando. E a palavra de Deus fala, quem é que condena?
se Cristo nos justifica, se Deus nos justificou? Quem é contra nós se Deus é por nós? Daí a maior parte dos cristãos deveria levantar a mão e falar, eu sou contra mim mesmo. Eu me condeno mesmo Deus me justificando. Porque é o que geralmente a gente faz. Não é verdade? Mas não está correto isso. Então aqui fala que se a gente conhecesse o que Deus conhece, a gente não nos condenaria. Certo? Versículo 21. Amados, se o nosso coração não nos condena. Fala, não nos condena. Temos confiança ou temos fé para com Deus. Quando você te condena, sabe qual é a parte, qual que é a engrenagemzinha, a pecinha que está te condenando? Consciência. Quando você te condena, qual é a pecinha que está te condenando? Não estou falando do diabo. O diabo utiliza a tua consciência. Tira o diabo agora da questão. Falando de você mesmo. Quando você te condena, quando o teu próprio coração te condena, qual é a parte que está te condenando? Tá? Pode falar. Coração. A Bíblia, quando você vai fazer um estudo sobre coração, poucas são as vezes que está falando desse órgão aqui que bate, que manda sangue para o corpo. A maior parte das vezes está falando da alma, que é onde se encontra a sua consciência. Estou falando que se a tua consciência te condena, é porque você não está entendendo o que Deus entende. E agora nós vamos entrar para o outro ponto. A tua consciência, ela é moldada com o teu conhecimento. A tua consciência, ela é moldada com o teu conhecimento. Por isso que na lei, Paulo fala em Romanos capítulo 7, fala que eu não conheceria o pecado, e a palavra conheceria é um conhecer íntimo, não é só saber sobre certos pecados, é conhecer a gravidade do pecado. Eu não conheceria o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Sabe o que a lei fez? Ampliou nossa consciência de pecado. Ampliou nossa consciência do que é pecado. Aquilo que tu nem sabia que era pecado, você ficou sabendo que é. Você, putz, grila, eu sou mais pecador do que eu achei que eu era. Certo? Então, quando você adquire conhecimento da lei, a tua consciência de pecado aumenta. Certo? Da mesma maneira, quando você cresce em conhecimento da graça, a tua consciência vai ser moldada pela graça de Deus. Então, a tua consciência está diretamente ligada com o teu conhecimento. Agora abre em 1 Coríntios capítulo 8. 18:8. Aí, ó, vai para casa e lê todos os capítulos 8 e versículos 8 da Bíblia. Só não vai jogar no bicho. 88. Na Mega Sena. Entra. Até porque se todo mundo jogar aqui, vão ter que dividir, vai dar uns 10 reais para cada um. Não dá ideia. Dá ideia. Deixa, ó. Nenhuma condenação é para quem está aqui com Jesus, meu irmão. Não deixa a tua consciência te condenar. 1 Coríntios capítulo 8. Paulo está falando acerca das coisas sacrificadas aos ídolos. Tá? Hoje em dia a gente não sai ali, encontra uma galinha morta na encruzilhada, pega a galinha para levar para casa para comer. Certo? Isso não acontecia também em Coríntios naquela época. Mas o que acontecia? Tinha templos. Existia templos em que eles sacrificavam para ídolos muita carne. E o que acontecia é que a maior parte dessa carne ia para os açougues. E daí os coríntios, a igreja em Corinto, mandou uma carta a Paulo perguntando: é lícito comer carne sacrificada aos ídolos? E é esse o ponto que Paulo está falando. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Quer dizer, não adianta você ter conhecimento e não ter amor. 2. E, se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos, fala sabemos, que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, né? Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Mas nem em todos há conhecimento. Ele está falando, mas nem todo mundo entende isso, certo? Porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Fala comigo, sendo fraca. Olha isso.
Fale, mano. Minha versão está bem legal aqui. No entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que, ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade. E a sua consciência fraca é contaminada. Olha que interessante. Nossa. Olha que interessante. Mas aqui está chamando consciência fraca, por quê? Por causa de uma falta de conhecimento. Então, se esses caras que comiam se sentiam condenados por comer uma carne sacrificada aos ídolos, quando a palavra de Deus fala que todo o alimento ele é santificado pelas ações de graças, certo? Que tudo Deus criou para nós. Então, se a pessoa não tem esse entendimento, ela comia e por ter uma consciência fraca, se sentia condenada, certo? Qual é a diferença? Os dois estão comendo a mesma carne, mas um tem conhecimento e outro não tem. Então, o que define se tu tem uma consciência forte ou uma consciência fraca é que tipo de conhecimento tu tem ou falta de ter. Certo? Faz sentido? Agora, se tu vai pular lá para Romanos capítulo 14, Paulo ele está falando praticamente da mesma coisa, apesar dele não estar falando sobre carne sacrificada. Mas ele está falando sobre comer ou não carne. E olha o que ele fala. Capítulo 14, versículo 1. Fala, ora, quanto ao que está enfermo na fé, ou o que está fraco na fé, é o que a palavra enfermo significa. De novo. Ora, quanto ao que está fraco na fé, recebei-o não com contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. Por isso que eu como carne. Por isso que eu sou carnívoro. Mas olha que interessante. Ele aqui está falando praticamente a mesma coisa. Só que agora, em vez de ele estar falando de consciência, ele está falando o quê? Fé. E lá em 1 Coríntios capítulo 8, ele está falando de uma consciência fraca ou uma consciência forte. E aqui, em Romanos capítulo 14, ele está falando de uma fé fraca ou uma fé forte. Mas está falando a mesma coisa, só utilizando essas duas coisas diferentes. Por quê? Porque uma está diretamente ligada com a outra. E aqui fala, olha, ele fala que aquele que não crê que pode comer carne é fraco na fé. É fraco na fé. E se você é fraco na fé, é porque tu é fraco no conhecimento das promessas de Deus para com você. Em um versículo fala, fortifica-te na graça de Deus. Em Gálatas fala, como é que é? Permaneçam na liberdade com que Cristo vos libertou, e não tornai-vos a te colocar debaixo do jugo da servidão, falando da lei. Então, olha que interessante. De novo, em um ele fala consciência fraca, em outro ele fala fé fraca. Dali ele fala consciência forte, dá a entender. O contrário de consciência fraca seria uma consciência forte. O contrário de uma fé fraca é uma fé forte. Então, estabelecendo aqui o ponto de que a tua consciência, se ela é fraca, a tua fé vai ser fraca. Se a tua consciência ela é forte, a tua fé vai ser forte. E uma consciência forte não tem nada a ver com uma consciência cauterizada. Entende? Não é tipo, eu fiz tanto errado sabendo que agora nem me importo mais em pecar, que eu nem peco mais, então eu não só como tudo, mas também posso pecar de tudo que é jeito e nem me condeno, olha que legal. Não, você não está na graça de Deus. Você fortificar a tua consciência tem uma só maneira. Conhecendo a graça de Deus. Porque, de novo, todo mundo que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você tem interesse em agradar a Deus, não é verdade? Não é verdade? Mas daí você não consegue mais pecar. Não igual você pecava antes. Não, porque você está na graça. Você Sim, já faz alguma coisa e já pensa, né? Sim, exatamente. Só que o que acontece? Nem faz, né? Graças a Deus, a gente tem conhecido a graça do Senhor, como o Senhor tem espalhado na sua igreja. Mas tem muita gente que não entende. Muita mesmo. Tipo, muita, tipo, demais. Que não entende isso. Não.
E não entende a questão do tamanho do sacrifício do Senhor Jesus. E que uma só vez ele padeceu pelos pecados para efetuar uma eterna redenção. Redenção, isto é, em Efésios e Colossenses explica o perdão dos teus pecados. Quer dizer, todos os teus pecados há 2000 anos atrás foram perdoados. Teus pecados passados, presentes e futuros. E a questão do pecado foi de uma vez por todas acabada. Jesus veio para aniquilar o pecado pela oferta do seu corpo. Ou como João Batista falou, e o Luiz gosta desse versículo, que Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tampa, ele não esconde, ele não põe o pano por cima, ele tira o pecado do mundo. Então por que a gente ainda vê pecado hoje, Natan? Porque tu está vivendo num momento de tempo temporal. E Deus, ele não é tardio para a salvação. Então, enquanto tu tem livre-arbítrio, tu está vivendo num mundo que jaz no maligno, pessoas têm a possibilidade ainda de continuar pecando, mas a verdade é que todos esses pecados já foram condenados. Certo? Se tu não entende isso, tu vai ser muito sincero para com Deus. Mas você vai tropeçar. E uma das pessoas mais sinceras são as que o inimigo consegue condenar mais. Porque quanto mais sincero você é, você não quer falhar. E daí o mínimo errinho que você faz, o inimigo pega para, viu? Que grande cristão que você é. Ai, que filho de Deus, hein? Tá, será que você é salvo mesmo? Acho que nem salvo você foi, porque olha, de novo. Olha, pensando de novo aquela coisa, mas salvo o quê, cara? Você tem que salvar de novo. Você tem que de novo ser batizado. Eu não vou pedir para vocês levantarem a mão, mas geralmente, no meio de um cristão, tem pessoas que se batizaram mais de uma vez. E não é porque tu entendeu o que é o batismo e daí você viu que, eu fui mais por emoção antes e agora eu entendi você batizado. Mas porque você estava com condenação e tu estava não conseguindo parar de pecar em uma certa situação e você pensou, ai meu Deus, eu não devo ter sido salvo, então eu tenho que ser batizado de novo. Daí você vai batizar de novo, depois você pega de novo e fala, putz, grila, tem que ser 10 batismos. Pastor, tem como ter batismo toda semana? E você quer ser batizado toda semana. Sabe por quê? Você está tentando, ao limpar o teu corpo da imundícia da carne, lidar com a tua consciência. Mas a tua consciência, ela só é limpa com conhecimento da graça de Jesus Cristo. Agora que fala em Hebreus. Hebreus capítulo... Capítulo 9. Vou começar com o capítulo 9. A partir do versículo 11. Fala assim. Quanto tempo mais tem? Alguém sabe? Tem mais uns 15. Mas uns 15 você sabe que é 15. Acho que é 10. Acho que é 10. Tá. Quem é que tá vendo aí? Você tem que ver e ficar curtindo muito, para viralizar. Não tô vendo. Não tenho mais Instagram. Tô brincando. Vai lá. Filho de Jesus. Amém. Hebreus 9, né? Um crê que pode ter Instagram, outro que é fraco, deleta. Tô brincando. Agora fica só no WhatsApp. Que é fraco só fica no WhatsApp. Tô brincando. E de novo, isso não quer dizer nada. De novo, o cara, cara, quanto mais eu estudo sobre consciência, mais eu vejo que é super profundo. E a Bíblia fala um monte. Eu estou realmente resumindo certos pontos para pegar o ponto principal que a gente está querendo falar aqui. Porque isso é outra coisa. Daí agora a gente começa a falar, se o cara ele então guarda um dia como um dia sagrado, ele tem menos fé que aquela pessoa que não guarda nenhum dia. Não, às vezes o cara guarda um dia porque quis guardar para Deus, não porque ele se sente que tem que guardar, porque senão Deus não está agradado com ele. Entende? Então o brother ali pode ter deletado o WhatsApp, o Instagram, porque ele ama Cristo mesmo e quer mais tempo para ele, não quer ser dominado com essa coisa, né? E não tem nada que ver, ele pode ser mais forte ainda que o cara que tem tudo no celular. E provavelmente, porque se tu fica usando todo o tempo muitos aplicativos, você não tem tempo para ler a Bíblia, você tem pouco conhecimento, daí sim, você vai ter uma fé fraca. Eu não tenho sabedoria para dar esse aplicativo. Exatamente. Então, Hebreus, capítulo 9, versículo 11.
Hebreus todo é uma comparação do Antigo Testamento, da Antiga Aliança com o Novo Testamento e a Nova Aliança, certo? E isso é a mesma coisa, ele está comparando, é o que ele fala. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote, isso, vamos ler isso aqui. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Quer dizer, Cristo ele veio para ser sumo sacerdote do verdadeiro reino de Deus real e celestial. E fala que ele foi feito sumo sacerdote de um templo, um tabernáculo que não foi feito por mãos de homens. Quer dizer, não é aquele que os judeus construíram, mas o celestial. 12. Nem por sangue de bodes e bezerros. Quer dizer, ele não veio trazer uma salvação através de sangue de bodes e bezerros como era no Antigo Testamento. Mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez. Fala comigo, uma vez? Uma vez. Aleluia, glória a Deus. Cara, viu como eu faço mesmo? Eu acabei de fazer aquilo que eu falei que eu não faço. Nossa. Cara, isso é incrível. Glória a Jesus, mano. Ó, nem por sangue de bodes, nem bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Quer dizer, ele de uma vez por todas te santificou para todo o sempre. 13. Porque se o sangue dos touros e bodes, que era derramado no Antigo Testamento, e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne. Está falando, era uma purificação superficial para os sacerdotes ou mesmo o povo poder oferecer ofertas a Deus e tal. Um simbolismo do sangue do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, certo? Então, mas se esse sangue desses touros permitiam que eles provassem da graça de Deus, mesmo que um pouquinho, quanto mais, fala quanto mais? Quanto mais. O sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, santo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Tem muitas pessoas que elas estão querendo servir a Deus. Cara, eu quero servir a Deus, eu quero fazer algo para Deus, eu quero... Mas nunca consegue no entendimento de que a pessoa ela quer ganhar pessoas para Jesus, ela quer estar ensinando, ela quer estar sendo usada por Deus, mas ela não vê a coisa acontecer, sempre parece que os outros estão sendo usados por Deus, pá, aquela pessoa, aquela outra pessoa, aquela tem testemunho, aquela outra tem testemunho, aquela outra tem testemunho, eu nunca tenho testemunho para contar. E a pessoa se sente condenada. Sabe qual que pode ser o problema? Provavelmente é que aqui fala que Cristo ele nos purificará da consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Para tu poder servir ao Deus vivo, você precisa limpar a tua consciência das obras mortas. O que é obras mortas? Pecado, Natan? Também. Uma vez eu estudando isso, perguntei para o senhor falou para mim, obras mortas é tudo aquilo que é feito fora de mim. Tudo aquilo que não é um fruto da graça de Deus em você e por você é obra morta, porque não te dá nada. Porque é feito fora de Deus. Certo? Então aqui está falando de pecado também. Está falando que Deus ele purificará nossas obras mortas para que a gente sirva ao Deus vivo. Muitas pessoas não conseguem ser usadas por Deus, não porque Deus não está disposto, mas porque elas acham que ainda tem que santificar, que elas ainda não estão prontas, não jejuaram o suficiente ainda, não leram a Bíblia o suficiente ainda. E se tu sabe João 3,16, você pode pregar o Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você provou de Deus, a palavra de Deus fala que aquele que crê no testemunho de Deus em si mesmo tem um testemunho. Se tu crê em Cristo Jesus, tu tem dentro de ti o testemunho de Deus, tu tem testemunho suficiente para ganhar o mundo. Amém. Porque você tem o testemunho de Deus em você, você tem a prova viva da realidade do Deus que tu serve. Amém. Fala, brother. Faltam 5 minutos. 5 minutos, tá bom. Falta muito? Não, falta um pouquinho. Já para aí. Não, já vou. Só terminar só fica ligado aí. Tá. Me lembra daqui 3. Então aqui está falando que tu limpar a tua consciência das obras mortas está diretamente ligado com o quão efetivo você vai ser para ser usado por Deus. E você ficar olhando para você como que vai determinar se Deus está disposto a te usar ou não, está completamente errado.
Porque toda vez que você olhar para você, a tua consciência vai te condenar. E mesmo que você esteja conseguindo fazer melhor que o teu vizinho que está sentado do teu lado na igreja, isso vai impedir de você ser usado por Deus igual. Porque se a pessoa olha para as obras dela e está fazendo com o intuito de ser usado por Deus e não porque foi tocado por Deus, isso também vai afetar a fé dela. Porque quando você começa a olhar para você, meu irmão, é onde o inimigo tem coisa para te pegar e te colocar a condenação. E tu sempre vai acabar achando um errinho. E você está tu tá tentando servir a Deus pela lei da performance, que é a lei do Antigo Testamento. Tu faz para então merecer algo de Deus. E dessa maneira você não vai avançar com Deus, dessa maneira você não vai receber nada de Deus. Em Colossenses fala, assim como, pois, recebestes ao Senhor Jesus, assim também, pois, andai nele. Da mesma maneira que você foi salvo, e esse é o maior milagre que pode acontecer na tua vida. É da mesma maneira que você é curado, da mesma maneira que Deus te prospera, da mesma maneira que você é usado por Ele, é da mesma maneira que os dons espirituais fluem através de você, é da mesma maneira que tu manifesta o reino de Deus. É da mesma maneira. Então se você foi salvo sem merecer nada, sem estar jejuando, sem estar orando, sem estar fazendo nada por Deus, mas tu recebeu gratuitamente porque tu creu no que Cristo fez por você, é da mesma maneira que tu recebe todo o resto. E se tu tentar cumprir muitas coisas para receber algo de Deus, você está na verdade poluindo a tua consciência, porque você está focando na coisa errada e você está adquirindo conhecimento errado de que tu tem que conquistar o favor de Deus, ao invés de recebê-lo de maneira gratuita pela graça e misericórdia de Deus. Faz sentido? A armadilha que ele utiliza com os filhos de Deus, e os filhos de Deus têm que estar, né, ligados nessa em Efésios falando sobre malandragem, ciladas no grego. Artimanhas. Artimanhas, isso. Armadilhas do diabo. Armadilhas. Então, é bem sutil, ele vem e condena você, e você, eu não sei se eu sou digna de receber a sua oração, é uma simples oração. E aí a gente fica, não sei se eu tô, né, se Deus vai me ouvir por conta dessa coisa que eu fiz ou falei. Então eu acho que é bem importante essa parte também. Sim, na verdade isso está totalmente ligado ao conhecimento, a falta de conhecimento que a gente deve ter da liberdade que a gente tem em Cristo Jesus e do que Cristo fez por nós. Sim. Na verdade o que eu estou tentando mostrar aqui no estudo é de maneira prática mostrar qual que é o caminho que a gente pode limpar a nossa consciência e como existe essa possibilidade. Tem pessoas que acham que nem existe essa possibilidade. Que sempre você vai estar se condenando e a verdade é que você pode chegar a um ponto onde você não se condena mais. Você não se condena mais. E você não se condena mais, não porque você está vivendo em pecado e a tua consciência está cauterizada. Você não se condena mais porque você conheceu a graça de Deus e isso vai te empoderar a não pecar tanto quanto você pecaria consciente do pecado. O que faz com que você caia em pecado e volte a pecar é justamente consciência de pecado. As pessoas pensam, não, se eu não tiver consciência de pecado, cara, aí que eu vou pecar. É o contrário. Quando você é libertado da consciência de pecado por causa da revelação, da glória, da graça de Jesus Cristo, você é libertado da condenação do pecado e do domínio do pecado. Porque a palavra de Deus fala que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha que interessante. Quer ver o ciclo do pecado? A gente já falou sobre isso, mas quero mostrar como é que você quebra. A palavra de Deus fala... depois vai ser bom para a gente entrar no outro versículo. A palavra de Deus fala... é o seguinte. Quando você peca, o que acontece? Você se condena. Você peca, você se condena. Porque você não conhece a graça de Deus. Daí você se condena, entenda. Não estou falando de arrependimento, estou falando de condenação. Condenação, como é que eu posso saber se é condenação ou se é arrependimento? Primeiro, arrependimento é por um momento e já traz salvação da qual ninguém se arrepende. Fala 2 Coríntios. Então, quando é arrependimento, você não vai ficar 3 horas chorando, você não vai fazer rapidinho, você entende, você se arrepende, mas você, por causa da luz, da glória de Cristo, meu irmão, você sai do quarto dando glória a Deus, pulando de alegria. Veja, eu sou miserável, de novo, pequei. Tá? Primeira coisa, o tempo que você vai se sentir triste. Por um só momento. Tá? A palavra de Deus fala que toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas produz depois um fruto pacífico naqueles exercitados por ela. Então, é só por um tempo, depois traz um fruto pacífico. Certo? Tá.
Mas daí tu peca, você se condena. Quando você se condena, tudo que tu consegue pensar é pequei, fiz de novo, fiz de novo. Sabe o que isso vai gerar? Consciência de pecado. Você vai estar consciente. E daí, já que você é um cristão bom, genuíno, e você tem uma consciência sincera para com Deus, você é sincero, você vai falar, não vou fazer mais. Não peco, não vou mais pecar. Não, nesse pecado eu não peco mais. Não peco mais, vou marcar a data. Tá marcado. A partir de hoje, todo dia eu vou olhar para isso aqui e vou contar. Mais um dia sem pecar. Mais um dia, meu irmão. Você tá ralado. Você vai pecar. Por quê? Porque você está consciente de pecado. É proibido pensar em banana. Não pense em banana. Para de pensar em banana. Tu não tem como não pensar. Se tu tá falando e se tu só pensa nisso. E a palavra de Deus fala que assim como o homem se imagina no coração, assim ele é. Teus pensamentos guiam teus sentimentos. Então você vai estar olhando tanto, não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar. Você vai estar colocando uma lei sobre você e daí que o pecado tem domínio. E daí que acontece? Você peca de novo. E daí você se condena de novo. E assim vai, assim fica assim, ó. A vida de muitos cristãos, ó. Anos e anos e anos para lá. Anos e anos e anos. Anos e anos e anos. Anos e anos e anos. Como é que você quebra isso? Uma das maneiras é o que fala em Hebreus mesmo, acho que é Hebreus capítulo 3. Fala, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, falando de Jesus. Mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, quer dizer, o sumo sacerdote, que está à direita de Deus Pai, que intercede por você, o qual o sangue foi derramado para te santificar, e já que ele vive eternamente, ele pode salvar completamente aqueles que creem nele, vivendo eternamente para interceder por eles. Tá? Já que tu tem esse sumo sacerdote que foi tentado pelo pecado, porque tomou a natureza nossa, a natureza humana, mas nunca pecou, já que tu tem esse sacerdote, fala o seguinte: cheguemos, pois, com ousadia ao trono da graça. Para quê? Fala comigo, para quê? Para quê? Agora fala comigo, possamos. Então ele fala o seguinte: cheguemos com ousadia ao trono da graça. Vamos para tu chegar diante do trono de Deus com ousadia. Deus, cheguei! Mas fala para tu chegar com ousadia. Mas ousadia por quê? Por causa da tua santidade? Se tu está indo buscar no trono da graça, graça e misericórdia, porque ou você está buscando algo que você não merece receber, ou porque você está querendo não receber algo que você mereceria receber. Não é verdade? Misericórdia é tu não receber algo que você merece receber, graça é tu receber algo que você não merece receber. Entendeu? Tá, olha isso. Mas fala que é para tu chegar com ousadia. Fala, não, Natan, a própria parábola de Jesus falou do fariseu que orava consigo mesmo, dizendo: Senhor, graças te dou que não sou igual esse pecador aqui publicano, porque eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo, tarará. E daí o publicano nem levantava os olhos para os céus, batia no peito e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador. E daí Jesus falou que esse, que nem olhou para o céu, saiu justificado diante de Deus, e aquele outro não, porque aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Fala aí, Natan, um exemplo de que como é que eu vou chegar com ousadia diante do trono de Deus? Porque tu não está baseando tua ousadia no que tu faz, mas no teu sumo sacerdote. É por causa do sumo sacerdote que tu tem, que tu chega com ousadia. Então tu chega com ousadia ao trono da graça, e vou te falar, essa é a única maneira que tu consegue alcançar. E a palavra alcançar significa literalmente pegar com a mão. É a única maneira que tu consegue pegar com a mão misericórdia e achar graça, a fim de tu ser ajudado em tempo de necessidade. Então, se você está num ciclo de pecado, a maneira de você quebrar o ciclo de pecado é através da graça e misericórdia de Deus. Mas a maneira de tu tomar posse da graça e misericórdia de Deus é tu chegar com ousadia diante do trono de Deus. Chegar com ousadia. Chegar sabendo que eu vou ir e vou pegar e vou sair da presença de Deus com o que eu preciso para vencer. Então, de novo, se tu tem consciência de pecado, você nem consegue se achegar ao trono de Deus. Porque para se achegar, você tem que chegar com confiança. De novo, você não vai se achegar com confiança se está olhando para você. Agora, se tu entende a graça de Deus, o sumo sacerdote, que efetuou tamanho sacrifício, nada te impede de se achegar diante do trono de Deus com ousadia pelo que Cristo fez por você. E isso é fruto de tu te limpar da consciência de pecado. Vamos ler alguns últimos versículos para a gente finalizar.
Amém. Então, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servires ao Deus vivo. Você quer servir ao Deus vivo, meu irmão? Limpa a tua consciência das obras mortas. Porque o ímpio foge sem que haja ninguém a persegui-lo, mas o justo é ousado como leão. Tu pode já ser justo, e tu é, quando tu aceitou Jesus como seu Salvador, mas se tu não conhece isso, meu irmão, você vai viver como um covarde. Porque você não entendeu que tu é justo e santo pelo que Cristo fez por você. E é só com essa ousadia que tu vai ter fé. Como é que você vai ter fé de expulsar um demônio? Se tu acha que tu tem que estar jejuando 10 vezes na semana. 10 vezes na semana nem, né, daria. Só se tu dividir, dá tudo bem. Como é que você vai expulsar o demônio se tu crê que você tem que estar lendo 30 horas de Bíblia? Não tem como. Você vai sempre cair em consciência de pecado. Putz, não tem o suficiente. E principalmente se vai expulsar o demônio. Porque quando você vai tentar expulsar, quando você vai expulsar o demônio vai falar o seguinte: você não pode. Você não tem poder. Sabe o que ele faz? Ele sabe que ele está quase saindo. Só o fato dele ter manifestado é porque ele está no limite de ser mandado embora. E se ele manifestou porque a glória de Deus expôs as trevas. Mas o que ele faz? Ele aponta para você. Você não pode, você não tem unção, você está em pecado. Ele tenta fazer você olhar para você, sabe por quê? Porque daí tu perde o poder de mandar ele embora. Tu perde o poder. Então quando ele vem falar assim, você não pode, concorda com ele. Fala, eu não posso, mas Jesus pode. E eu falo em nome de Jesus sai. Ou você pode até falar, eu posso sim, no meu homem espiritual, eu sou um novo homem. Não discute com ele, só manda embora. Fala assim, vai embora. Perde tempo com ele. Cara, você tá, deixa eu te explicar. Abre aí, vou te explicar por que eu posso te expulsar, entendeu? E você vai ter que obedecer. Daí você prega pro demônio. Não, daí ele vai sair, né? Porque você vai começar a explicar a Bíblia, ele vai sair fora. Deixa quieto. Eu não vou sair. Mas é isso, pra você ver. É isso. Tu vai ter condenação, por exemplo. Tem certas igrejas que crê que se mulher usar maquiagem, você está pecando. Isso não é bíblico, tá? Pode usar maquiagem. Amém! As diretoras de Mary Kay. Então, ó. Isso explica aquela bolsinha ali atrás. Entendeu? É patrocínio. Ó, então, a questão é a seguinte. Se você crê, se tu tem um conhecimento errado de que se você está com maquiagem, Deus não vai operar o poder dele através de você, quando manifestar um demônio, e você vão dizer que você não usa maquiagem, mas aquele dia tua amiga da Mary Kay, nossa, ficou pesando na tua cabeça. E daí você usou. Vou usar, vamos lá, vamos ver como é que é, né? Até tanto tempo que eu não uso. Daí você vai para a igreja, ou você sai na rua. Daí você vai falar com uma pessoa, a pessoa endemoniada. Daí você fala, bem agora, hoje que eu passei no rímel. É agora que eu tô vendo aquele batomzão vermelho. Deu. Não, putz, não vou poder expulsar. Espera semana que vem. Demônio, você teve sorte hoje, hein? Cara, tu não vai ter fé de expulsar o demônio. Por quê? Porque Deus não está disposto agora, porque você botou batom de fluir através de você? Não. Tu está te condenando a ti mesmo e está te tirando das promessas de Deus por causa que tu tem uma consciência fraca. Acha que tem alguma coisa a ver com você. Tem a ver com Jesus, mano. Só com Ele. Então, para finalizar, Hebreus capítulo 10, versículo 1, fala: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros. Então a lei, ela tendo apenas uma caricatura, uma sombra, um desenho acerca do que seria a nova aliança que nós vivemos hoje. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, fala comigo, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a ele se chegam. Quer dizer, os sacrifícios contínuos que eles faziam lá, os judeus, nunca conseguiu aperfeiçoar eles. 2. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Fala que se aquele sangue de touro, grinalda, pudesse perdoar pecados, eles iam oferecer uma vez e acabou. Está feito. Nunca mais iam oferecer. Por quê? Deu, pecado perdoado. Continuando. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Aqui está falando que o sacrifício da antiga aliança, por ser apenas uma simbologia, uma sombra do que Cristo faria, nunca pôde realmente
limpar a consciência do homem a ponto dele entender, mano, estou justificado diante de Deus para todo o sempre. Por quê? Porque é sangue de touro e grinalda. Então, os antigos sacrifícios não conseguiram limpar a consciência do homem da consciência de pecado. Mas o sacrifício de Cristo cumpriu isso e tem poder para limpar a tua consciência. Para que tu não tenha mais consciência de pecado. Para que tu entenda realmente nenhuma condenação lá para aqueles que estão em Jesus. Mas em Romanos capítulo 6, ele mostra chaves para tu poder manifestar aquilo que já é realidade no teu espírito e na tua vida prática. Tu manifestar a salvação, aquilo que a gente estava falando de 1 Pedro. Certo? Como? Ele fala sobre que a gente já morreu com Cristo Jesus, nosso velho homem já morreu com Cristo, e que agora a gente tem que saber o seguinte, que o nosso homem foi com ele crucificado para que a gente não sirva mais ao pecado. Que da mesma maneira que nós juntamente fomos sepultados com Cristo, da mesma maneira nós somos participantes da sua vida ressurreta. Então, e chega numa parte no final de Romanos capítulo 6, ele fala, portanto, considerai-vos certamente mortos para o pecado. A palavra considerai-vos é um termo até matemático, ele fala, chegue à conclusão, calcule, veja o resultado, e veja que o resultado é o seguinte, o pecado não tem mais domínio sobre você. Agora, se você olhar para as suas obras, você vai poder falar, claro que tem. Só que a verdade é que não tem. Cristo te libertou. E quando você começa a entender o tamanho do sacrifício de Jesus, tua consciência está sendo lavada pela água da palavra. Tua consciência está sendo lavada pelo conhecimento da graça. E daí tu vai ver como o pecado não tem domínio sobre você. E que a única questão que estava te prendendo ainda em pecado é o fato de tu não entender a graça. Yes. Amém? Então, para finalizar, versículo 19. Não, versículo 11. Fala assim... E assim todo sacerdote, de novo, falando da antiga aliança, aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar o pecado, na antiga aliança, né? Mas este, Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação, com um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Isso é você. Amém? E também o Espírito Santo nolo testifica. Ele está falando, o próprio Espírito Santo nos mostra isso na palavra. Porque depois de haver dito, versículo 16, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Isso é um versículo em Jeremias. Porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seu entendimento. E acrescenta, e jamais, fala comigo, jamais, me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Amém. Ora, onde há remissão destes, quer dizer, se Deus já perdoou todos os pecados, não há mais oblação pelo pecado. Não tem mais sacrifício para pecado nenhum, já era, está resolvido, não tem o que fazer a mais para perdão de pecados. Já foi perdoado. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, de novo, ousadia, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos, olha isso aqui, com verdadeiro coração, é um coração sincero, em inteira certeza de fé, tendo, quer dizer, para tu ter inteira certeza de fé, você tem que ter o que ele vai falar agora, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa ao batismo, retenhamos firmes na confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém. Amém? Amém. Então, irmãos, a gente resumiu, a gente foi por um ponto, estabeleceu um ponto de como que existe essa possibilidade, temos que santificar a nossa consciência e como a gente faz isso. Tem mais coisas para falar acerca disso, mas não temos mais tempo. Tá bom? E glória a Jesus. Amém.